Ela acreditava que a morte era o fim. Acreditava que tudo terminaria com o último suspiro, com o silêncio absoluto, com a escuridão sem retorno. Mas, quando seus olhos se fecharam pela última vez na terra, ela não encontrou o vazio que imaginava. Em vez disso, despertou em um lugar onde o tempo parecia não existir, onde o espaço não tinha limites definidos, e onde sua própria consciência se tornava mais real do que qualquer corpo físico que já tivera. E, naquele instante, Larissa percebeu, com um misto de espanto e temor, que sua alma ainda tinha muito a aprender. Houve um silêncio profundo, como se o universo inteiro tivesse prendido a respiração. Nenhum relógio marcava as horas. Nenhum sol iluminava o céu. Apenas uma sensação densa, quase palpável, envolvia tudo ao seu redor, como uma névoa invisível que carregava memórias, emoções e pensamentos não resolvidos. Ela tentou se mover, tentou falar, tentou tocar algo, mas não sabia ao certo se ainda possuía mãos, pés ou voz. Tudo o que sentia era consciência. Uma consciência desperta demais, sensível demais, dolorosamente lúcida. Esta é a história de Larissa. Uma história que começa onde muitos acreditam que tudo termina. Uma jornada pelo umbral, onde a dor se transforma em consciência, onde o arrependimento se torna aprendizado, e onde o amor se revela como a única saída possível para a libertação do espírito. Larissa sempre foi uma mulher comum aos olhos do mundo. Trabalhava, sorria, enfrentava suas lutas silenciosas, carregava suas próprias dores como tantas outras pessoas fazem todos os dias. Mas, dentro de si, havia perguntas que nunca encontraram respostas. Perguntas sobre Deus, sobre justiça, sobre o sentido do sofrimento. Perguntas que ecoavam em sua mente nas noites silenciosas, quando o barulho do mundo cessava e apenas sua alma permanecia desperta, inquieta, buscando algo que não sabia nomear. Ela nunca imaginou que encontraria essas respostas após a morte. Nunca imaginou que a vida continuaria de forma tão intensa, tão real, tão profunda. No instante em que despertou naquele lugar desconhecido, Larissa sentiu um medo antigo, primitivo, como se estivesse diante de algo que sempre pressentira, mas jamais quis admitir. Havia vozes ao longe, lamentos abafados, pensamentos que pareciam não ser apenas dela. Era como se cada emoção humana tivesse criado uma paisagem própria, e ela estivesse agora caminhando dentro de seus próprios sentimentos acumulados ao longo de uma vida inteira. Lembrou-se, então, de palavras que ouvirá na infância, ensinamentos que falavam sobre a imortalidade da alma, sobre a continuidade da vida além do corpo, sobre a justiça divina que se manifesta não pelo castigo, mas pela oportunidade de aprendizado. Naquela época, achará tudo bonito demais para ser verdade. Mas agora, diante daquela realidade que não podia negar, começou a compreender que talvez tivesse ignorado verdades essenciais enquanto ainda estava na Terra. O umbral não era um inferno de fogo e demônios, como muitos imaginam. Era algo muito mais profundo e perturbador. Era um reflexo do interior dos espíritos que ali se encontravam. Um lugar moldado por pensamentos, culpas, ressentimentos, medos e desejos não resolvidos. Um território onde a consciência se tornava juíza de si mesma, onde cada escolha feita na vida física deixava marcas vibracionais que agora se manifestavam em forma de paisagem, sensação e experiência. Larissa caminhava, ou acreditava caminhar, por esse espaço indefinido, sentindo o peso de suas lembranças. Cada palavra dita com raiva, cada gesto de indiferença, cada perdão negado surgia como uma sombra ao seu redor. Não havia acusadores externos. Não havia tribunais visíveis. Havia apenas a própria alma, nua diante de si mesma, incapaz de se esconder atrás de máscaras sociais ou justificativas humanas. Em meio àquela atmosfera, uma pergunta ecoava dentro dela com força crescente. Será que conseguiria encontrar a luz? Ou ficaria perdida nas sombras de suas próprias escolhas?
A dúvida era como um sussurro persistente, que se transformava em clamor. Ela sentia que não estava sozinha, mas também não compreendia quem poderia ajudá-la. Sentia a presença de algo maior, algo que a observava com paciência infinita, mas não interferia de forma impositiva. Como se a lei divina respeitasse profundamente o livre-arbítrio, permitindo que cada espírito trilhasse seu próprio caminho de aprendizado. Lembrou-se de um ensinamento antigo que dizia que Deus não pune, mas educa, que não condena, mas oferece oportunidades de crescimento. Naquele momento, começou a entender que o umbral talvez não fosse uma punição, mas uma sala de aula espiritual, um estágio temporário de reflexão e reajuste. Ainda assim, o medo persistia, porque olhar para si mesma sem filtros era mais doloroso do que qualquer julgamento externo. Enquanto avançava por aquele espaço nebuloso, sentiu emoções que nunca havia sentido com tamanha intensidade. Saudade de quem amava, arrependimento por palavras não ditas, culpa por gestos que poderiam ter sido diferentes, e, acima de tudo, uma profunda necessidade de compreender o sentido de tudo aquilo. A morte, que imaginara como um ponto final, revelava-se agora como uma vírgula, uma pausa em uma frase muito mais longa chamada existência espiritual. O tempo parecia dilatar-se. Segundos se transformavam em eternidades, e memórias de décadas surgiam em instantes. Ela revisitou momentos de infância, olhares da mãe, ausências do pai, promessas feitas a si mesma que nunca cumprirá. Cada lembrança era como uma onda que a envolvia, não para castigá-la, mas para convidá-la à compreensão. E, em meio a esse turbilhão de sensações, Larissa começou a perceber algo surpreendente. Mesmo naquele lugar de sombras, havia pequenas centelhas de luz. Eram pensamentos de bondade que tivera, gestos simples de compaixão, momentos em que escolhera o bem, mesmo quando poderia ter escolhido o egoísmo. Essas pequenas luzes pulsavam ao seu redor como estrelas distantes, lembrando-a de que sua essência não era apenas erro e dor, mas também amor e potencial de crescimento. A pergunta, porém, permanecia: seria suficiente? Seria capaz de transformar suas sombras em luz? Conseguiria compreender as lições que a vida e a morte lhe apresentavam? A jornada de Larissa estava apenas começando. O umbral não era o fim, mas o início de uma consciência mais profunda. E, enquanto ela avançava, guiada por sentimentos, lembranças e intuições, o universo parecia sussurrar que toda alma, por mais perdida que se sinta, carrega dentro de si a semente da redenção. Esta não é apenas uma história sobre morte. É uma história sobre vida. Sobre escolhas. Sobre perdão. Sobre a descoberta de que o amor é a força mais poderosa do universo. E, enquanto Larissa seguia em sua jornada espiritual, uma pergunta permanecia no ar, ecoando não apenas em sua consciência, mas também na de todos aqueles que ouvem sua história. Se hoje fosse o seu último dia na Terra, onde sua alma despertaria amanhã? Larissa tinha 32 anos, mas carregava nos olhos a profundidade de quem havia vivido muitas dores em silêncio. Morava em uma cidade simples, onde as ruas eram tranquilas, as casas se conheciam pelo nome dos moradores, e o pôr do sol ainda tinha tempo de ser contemplado sem pressa. Para muitos, sua vida parecia comum, quase invisível. Mas, por dentro, ela era feita de sonhos intensos, perguntas sem resposta e uma sensibilidade que tornava tudo mais profundo. Trabalhava como professora em uma escola pública, onde ensinava a crianças que viam nela uma figura de carinho e paciência. Larissa tinha aquele tipo de sorriso que acalma, que faz o outro sentir que tudo vai ficar bem, mesmo quando nada parece bem. Seus alunos a adoravam, e muitos pais diziam que seus filhos haviam aprendido mais do que matérias escolares com ela, haviam aprendido a acreditar em si mesmos. Mas poucos sabiam o quanto ela escondia por trás daquele sorriso. Poucos imaginavam que, ao chegar em casa, o silêncio se tornava seu maior companheiro. Sua casa era pequena, mas acolhedora.
As paredes claras refletiam a luz do sol que entrava pelas janelas, e fotos antigas ocupavam grande parte da sala. Havia retratos da infância, da mãe sorrindo em dias mais simples, e algumas imagens em que o pai aparecia distante, quase como um visitante em sua própria história. Cada foto era uma memória congelada, uma lembrança que trazia saudade e, ao mesmo tempo, uma dor silenciosa. Larissa acreditava em Deus. Ou pelo menos acreditara um dia. Na infância, aprenderá a orar antes de dormir, a agradecer pelo dia, a pedir proteção. Mas, com o passar dos anos, a fé foi sendo abalada por decepções, perdas e perguntas sem respostas. Ela perguntava por que algumas pessoas sofrem tanto, por que algumas crianças nascem em lares de dor, porque o amor às vezes parece tão distante. Ela não havia deixado de acreditar completamente, mas sua fé se tornará silenciosa, quase tímida. Era como uma chama pequena que resistia ao vento, mas que já não iluminava como antes. Ainda assim, Larissa acreditava no amor. Acreditava que sua vida tinha um propósito maior, mesmo sem conseguir enxergar qual era. Sonhava em construir uma família, em escrever um livro, em viajar para lugares onde o céu parecia mais perto da terra. Mas, no fundo, sentia um vazio inexplicável, uma sensação de que algo essencial faltava, como se sua alma buscasse algo que ela não conseguia nomear. Havia noites em que se sentava na varanda, olhando para o céu estrelado, tentando encontrar respostas nas estrelas. O vento tocava seu rosto, e o silêncio parecia falar mais alto do que qualquer voz. Nesses momentos, ela fechava os olhos e fazia uma pergunta que nunca ousava dizer em voz alta. Será que alguém me escuta? Era uma pergunta simples, mas carregada de uma solidão profunda. Será que Deus a escutava? Será que alguém percebia suas lutas internas? Será que sua existência tinha realmente algum significado? Essas perguntas ecoavam em sua mente enquanto ela observava o mundo ao redor seguir seu ritmo normal. As pessoas riam, trabalhavam, se apaixonavam, brigavam, perdoavam. E ela se sentia como uma observadora, tentando entender o sentido de tudo aquilo. No Evangelho segundo o Espiritismo, há ensinamentos que afirmam que o ser humano não é apenas corpo, mas espírito imortal em jornada de aprendizado. Que a vida não começa no nascimento nem termina na morte. Que cada experiência, boa ou difícil, faz parte de um plano maior de evolução espiritual. Mas Larissa ainda não compreendia isso. Para ela, essas ideias pareciam belas teorias, mas distantes da realidade dura que sentia no coração. Ela carregava feridas profundas desde a infância. O pai havia se afastado quando ela ainda era pequena, deixando um vazio que nunca foi preenchido completamente. A mãe fizera o possível para suprir a ausência, mas o sentimento de abandono se enraizara em sua alma. Larissa cresceu se perguntando se havia sido suficiente, se havia feito algo errado, se merecia ter sido deixada para trás. Essas perguntas moldaram sua forma de amar. Ela se tornava intensa, carente, às vezes desconfiada. Tinha medo de ser abandonada novamente, e por isso, muitas vezes, afastava as pessoas antes que pudessem machucá-la. Era uma contradição dolorosa, desejava profundamente ser amada, mas temia entregar o coração. No trabalho, era dedicada, comprometida, sempre pronta a ajudar. Mas, ao chegar em casa, sentia-se exausta não pelo corpo, mas pela alma. O silêncio parecia amplificar suas dúvidas. O passado parecia uma sombra constante. E o futuro, uma névoa incerta. Havia momentos em que se pegava pensando sobre a morte. Não como desejo de partir, mas como curiosidade. O que acontece depois? Existe realmente algo além? Será que tudo termina em um instante? Essas perguntas surgiam em sua mente como ondas suaves, mas persistentes. Ela se lembrava de sua avó,
uma mulher simples e profundamente espiritualizada, que falava sobre espíritos, reencarnação, aprendizado e justiça divina. A avó dizia que ninguém nasce por acaso, que cada alma tem uma história, e que o amor é a lei maior do universo. Na época, Larissa ouvia com atenção, mas com o tempo, a vida prática e as decepções fizeram essas palavras parecerem distantes. Mesmo assim, algo dentro dela nunca deixou de acreditar completamente. Era como se uma parte de sua alma soubesse que existia algo além do que os olhos podem ver. Em seus dias mais silenciosos, ela escrevia em um caderno. Escrevia sobre seus sonhos, seus medos, suas perguntas. Escrevia cartas que nunca enviaria, desabafos que ninguém leria. Era sua forma de conversar consigo mesma e, talvez, com algo maior que não sabia definir. Às vezes, ela imaginava como seria sua vida se tivesse tido mais certezas espirituais. Se soubesse que a dor tem sentido, que o amor nunca se perde, que a morte é apenas uma passagem. Talvez tivesse perdoado mais, amado mais, temido menos. Mas essas reflexões ficavam guardadas em seu íntimo, como sementes que ainda não haviam germinado. Larissa não era uma pessoa má. Pelo contrário, tinha um coração generoso, ajudava quem podia, oferecia palavras de conforto aos alunos, aos amigos, aos desconhecidos. Mas, como todos, também errava, guardava mágoas, nutria ressentimentos. Havia pessoas que não conseguirá perdoar. Havia palavras duras que dissera em momentos de dor. Havia oportunidades de amar que deixará escapar por medo. E tudo isso, embora ela não soubesse, estava gravado em sua consciência espiritual. O público que ouve essa história talvez se reconheça em Larissa. Talvez também sinta esse vazio inexplicável, essa dúvida silenciosa, essa busca por sentido. Talvez também olhe para o céu em alguns momentos e se pergunte se alguém está escutando. E é justamente por isso que a história de Larissa é tão importante. Porque ela representa milhões de almas que caminham pela vida física sem perceber que estão em uma jornada muito maior do que imaginam. Enquanto Larissa vivia sua rotina aparentemente comum, algo maior se aproximava. Um evento inesperado que mudaria completamente sua percepção sobre a vida, a morte e o próprio sentido de existir. Ela ainda não sabia, mas estava prestes a descobrir que suas perguntas seriam respondidas de uma forma que jamais poderia imaginar. O cenário de sua vida, aparentemente simples e tranquilo, era apenas o prelúdio de uma experiência espiritual profunda. Cada sorriso, cada lágrima, cada dúvida, cada gesto de amor estava preparando sua alma para uma revelação que transformaria sua consciência para sempre. E, enquanto ela continuava suas noites olhando para o céu, fazendo perguntas em silêncio, o universo parecia preparar uma resposta que viria de forma intensa, misteriosa e definitiva. Uma resposta que não viria em palavras, mas em experiência. Uma resposta que não viria em sonhos, mas em uma travessia entre mundos. Será que Larissa estava pronta para descobrir que nunca esteve sozinha? Será que estava preparada para compreender que sua vida tinha um propósito muito maior do que imaginava? E, principalmente, será que conseguiria enfrentar as verdades que encontraria além da morte? Se você já se sentiu como Larissa, com dúvidas, com um vazio no coração ou buscando respostas para perguntas profundas, continue assistindo. A jornada dela está apenas começando, e o que ela vai descobrir vai mudar completamente a forma como você enxerga a vida e a morte. E se essa história já está tocando o seu coração, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Muitas pessoas estão procurando respostas, e talvez esta história seja exatamente o sinal que elas estavam esperando. Com o passar dos anos, Larissa começou a perceber que o vazio que sentia não desaparecia com o tempo. Pelo contrário, parecia crescer silenciosamente, como uma sombra que se alonga ao entardecer.
Ela tentou preencher esse espaço com aquilo que acreditava ser amor, companhia, distração. Mas, muitas vezes, eram apenas tentativas desesperadas de fugir de si mesma. Os relacionamentos que viveu eram intensos no início, cheios de promessas e expectativas, mas quase sempre superficiais em profundidade emocional. Ela se entregava rápido, buscando no outro a confirmação de que era importante, de que não seria abandonada novamente. Mas, quando percebia sinais de distanciamento, seu coração se fechava, e o medo falava mais alto que o amor. Em vez de conversar, ela se afastava. Em vez de perdoar, guardava mágoas. Em vez de confiar, desconfiava. Cada despedida deixava uma marca. Cada decepção reforçava a crença de que amar era perigoso. E, aos poucos, Larissa começou a construir muros ao redor do próprio coração. Muros invisíveis, mas tão sólidos quanto o concreto. Ela sorria, continuava sua rotina, ensinava seus alunos, ajudava as pessoas, mas, por dentro, se sentia cada vez mais distante do mundo e de si mesma. A mágoa mais profunda, porém, estava ligada ao pai. Aquele homem que partirá quando ela ainda era criança, deixando perguntas sem respostas e um silêncio que nunca foi preenchido. Larissa cresceu tentando entender o motivo da ausência, imaginando se ele havia esquecido dela, se havia encontrado outra família, se simplesmente não a considerava importante o suficiente. Ela nunca conseguiu perdoá-lo. Tentou, algumas vezes, racionalizar, dizer a si mesma que talvez ele tivesse suas próprias dores, suas próprias limitações. Mas o coração falava mais alto que a razão. A criança ferida dentro dela continuava esperando por uma explicação, por um pedido de desculpas, por um gesto que nunca veio. Essa ferida moldou sua visão de mundo. Se o próprio pai a abandonara, por que confiar em alguém? Se o amor paterno falhara, como acreditar em promessas humanas ou divinas? A fé, que um dia fora uma chama viva, começou a se transformar em dúvida. Ela ainda orava de vez em quando, mas suas orações eram mais questionamentos do que agradecimentos. Perguntava a Deus por que permitirá certas dores, por que algumas pessoas sofrem tanto, porque o amor parece tão frágil. O amor, para Larissa, tornou-se sinônimo de risco. A esperança, uma ilusão perigosa. E, sem perceber, ela começou a se afastar não apenas das pessoas, mas também de qualquer ideia espiritual que pudesse exigir dela perdão, confiança e entrega. Havia noites em que ela se lembrava das palavras da avó, que dizia que o perdão liberta mais quem perdoa do que quem é perdoado. Mas Larissa sentia que perdoar o pai seria como negar sua própria dor, como dizer que o abandono não havia sido importante. E, assim, preferia guardar a mágoa como uma prova silenciosa de que havia sido ferida. Enquanto isso, sua vida seguia. Ela ensinava, sorria, conversava, mas carregava um peso invisível. Cada ressentimento não resolvido parecia uma âncora espiritual, prendendo-a a sentimentos densos que ela não sabia como transformar. Sem perceber, Larissa começou a fazer escolhas que a afastavam ainda mais de si mesma. Passou a se envolver em relações que não tinham profundidade, apenas intensidade momentânea. Buscava no outro uma distração, uma sensação de ser desejada, mas evitava qualquer vínculo verdadeiro que pudesse tocar suas feridas mais profundas. Havia também palavras ditas em momentos de raiva. Discussões com amigos, com a mãe, com pessoas que tentavam se aproximar. Palavras duras, impulsivas, ditas para ferir antes que fosse ferida. Depois, o arrependimento vinha, mas o orgulho a impedia de pedir desculpas. E, assim, mais pontes eram queimadas, mais distâncias eram criadas. Seu coração, antes sensível e aberto, começou a se fechar. A fé virou dúvida. O amor virou desconfiança. Ela começou a acreditar que era mais seguro não sentir tanto,
não se envolver tanto, não esperar tanto. Mas, ao tentar se proteger, também se afastava daquilo que dava sentido à vida, a conexão, o afeto, a espiritualidade. O vazio, em vez de diminuir, aumentava. Havia dias em que ela se pegava olhando para o próprio reflexo no espelho e se perguntava em que momento havia se tornado tão distante de seus próprios sonhos. Onde estava a menina que acreditava no bem, que sonhava em mudar o mundo, que acreditava em Deus com simplicidade? Essa menina parecia cada vez mais distante, como uma lembrança de outra vida. E, enquanto isso, o tempo seguia seu curso silencioso. Até que, em uma noite aparentemente comum, tudo começou a mudar. Larissa saía do trabalho mais tarde do que o habitual. A chuva caía forte, formando rios nas ruas e refletindo as luzes dos postes em um brilho distorcido. O rádio do carro tocava uma música suave, e ela pensava em como o dia havia sido cansativo. Pensava nos alunos, nas contas, nas mensagens não respondidas, nas perguntas sem respostas. A estrada estava molhada, escorregadia. Ela dirigia com cuidado, mas sua mente estava distante. Pensava em sua vida, em suas escolhas, em suas frustrações. Pensava no pai, na fé, no amor que não sabia se ainda acreditava. Em uma curva, o carro derrapou. Foi tudo muito rápido. O volante perdeu o controle, os pneus não responderam, o mundo girou em uma sequência de imagens confusas. O impacto foi forte. Um som metálico, o vidro estilhaçando, o corpo sendo lançado para frente. E, em um instante, o silêncio. O mundo se apagou. Mas, a consciência não se apagou. Larissa não percebeu a dor física imediatamente. Primeiro, sentiu uma estranha leveza, como se estivesse flutuando. Depois, uma sensação de deslocamento, como se estivesse se afastando de algo familiar. Sons distantes, vozes confusas, luzes que piscavam. Ela tentou abrir os olhos, mas não tinha certeza se ainda possuía olhos. Tentou se mover, mas não sabia se ainda tinha corpo. Era como se estivesse presa entre dois estados de existência, sem compreender exatamente o que estava acontecendo. E, então, uma pergunta surgiu em sua mente com clareza assustadora. Eu morri. O medo veio como uma onda. Mas, junto com o medo, veio também uma lucidez inesperada. Ela estava consciente. Estava pensando. Estava percebendo. Se estava consciente, então a morte não era o fim. Esse pensamento começou a ecoar em sua mente, misturado com lembranças, arrependimentos e perguntas. Lembrou-se das mágoas, das palavras ditas, dos perdões negados. Lembrou-se das noites olhando para o céu, perguntando se alguém a escutava. E, naquele instante, percebeu que talvez estivesse prestes a receber uma resposta. O tempo parecia diferente. Não havia relógio, não havia dia ou noite. Apenas uma transição misteriosa entre o que fora e o que estava por vir. Ela sentiu uma presença estranha, uma atmosfera densa, como se estivesse atravessando um véu invisível. Pensamentos surgiam com força, como se cada emoção acumulada durante a vida estivesse agora se manifestando. Medo, arrependimento, saudade, culpa, esperança. Tudo se misturava em uma experiência intensa demais para ser descrita em palavras. E, enquanto sua consciência se expandia para além do corpo físico, algo dentro dela começou a despertar. Uma percepção de que suas escolhas, seus sentimentos, seus ressentimentos não haviam ficado na terra. Eles a acompanhavam. Eram parte dela. Eram energia, memória, vibração. Ela começou a intuir que aquilo que estava prestes a vivenciar não seria apenas uma experiência após a morte, mas um espelho de sua própria alma. O público que acompanha essa história talvez se pergunte:
O que acontece com nossas emoções depois da morte? Será que carregamos nossas mágoas para além do corpo? Será que o perdão, a fé e o amor realmente têm impacto espiritual? Larissa estava prestes a descobrir. A escuridão começou a tomar forma ao seu redor, não como ausência de luz, mas como uma paisagem moldada por pensamentos e sentimentos densos. Vozes distantes, lamentos, sombras em movimento. Ela não compreendia onde estava, mas sentia que aquele lugar tinha relação direta com sua vida interior. O coração espiritual de Larissa pulsava com uma mistura de medo e curiosidade. Seria aquilo umbral? Seria um castigo? Ou seria uma oportunidade de compreender aquilo que nunca quis enfrentar? A jornada que começava naquele instante iria confrontá-la com suas próprias escolhas, com seus ressentimentos mais profundos e com a necessidade urgente de perdoar, amar e compreender. E, enquanto sua consciência atravessava esse limiar entre a vida física e a vida espiritual, uma pergunta ecoava no universo como um sussurro eterno. O que acontece quando somos obrigados a encarar a verdade sobre nós mesmos? Larissa acreditava que a morte seria o fim de tudo. Mas estava prestes a descobrir que era apenas o começo de sua maior prova espiritual. No próximo momento, ela despertaria em um lugar onde não poderia fugir de seus próprios sentimentos, e onde cada sombra teria um significado. Larissa sentiu-se flutuando. Não havia dor. Não havia peso. Não havia o som familiar do mundo que conhecia. Era como se estivesse suspensa em um espaço sem chão, sem céu, sem limites. Uma leveza estranha envolvia sua consciência, como se tivesse sido libertada de algo que sempre carregara, mas nunca soubera nomear. Ouviu vozes distantes. Eram confusas, ecoavam como se viessem de muito longe, atravessando camadas de realidade. Algumas pareciam familiares, outras completamente desconhecidas. Havia choro, chamados, palavras fragmentadas. Tudo misturado em uma melodia inquietante, como se o universo estivesse tentando falar com ela. Ela tentou abrir os olhos. Mas percebeu, com uma sensação que misturava medo e surpresa, que não tinha corpo. Tentou mover as mãos, tocar o rosto, respirar fundo. Nada respondia como antes. Não havia respiração, não havia batimentos cardíacos perceptíveis, não havia limites físicos. Havia apenas consciência. Uma consciência clara demais, desperta demais, viva demais. De repente, uma mudança brusca ocorreu. A leveza desapareceu. Uma densidade estranha tomou conta do ambiente. Era como se estivesse atravessando uma fronteira invisível. Larissa despertou em um lugar escuro, pesado, com uma atmosfera sufocante. Não era a escuridão comum da noite. Era uma escuridão que parecia ter textura, que pressionava sua percepção, que carregava emoções densas no próprio ar. Não havia céu estrelado, não havia horizonte. Apenas uma paisagem indefinida, nebulosa, onde sombras se moviam lentamente. Ela viu formas humanas caminhando sem rumo. Algumas pareciam confusas, outras desesperadas. Outras apenas vagavam, como se não soubessem que estavam ali. Lamentos ecoavam no ar. Não eram gritos de dor física, mas expressões de arrependimento, tristeza, medo e solidão. Era como se cada alma estivesse presa em sua própria história, revivendo sentimentos que nunca conseguiu resolver na Terra. Larissa sentiu um arrepio profundo em sua consciência. Ela estava no umbral. O nome veio à sua mente como uma lembrança distante, algo que ouvirá na infância, em conversas da avó, em livros, em histórias espirituais. Um lugar de transição, de reflexão, de densidade vibratória. Um estado espiritual onde as consciências enfrentam aquilo que carregam dentro de si. O medo surgiu primeiro. Um medo primitivo, profundo,
que não vinha de ameaças externas, mas da percepção de estar diante de algo real demais para ser ignorado. Depois veio a solidão. Mesmo cercada por outras presenças, ela se sentia isolada, como se estivesse dentro de sua própria mente, sem conseguir tocar verdadeiramente ninguém. Em seguida, o arrependimento começou a emergir. Lembranças de sua vida surgiam com clareza perturbadora. Palavras ditas em raiva, perdões negados, oportunidades de amar desperdiçadas. Cada pensamento negativo parecia ganhar forma ao redor dela, como sombras que se projetavam de sua própria essência. Era como se suas emoções tivessem se tornado paisagem. Como se sua consciência estivesse caminhando dentro de si mesma. Ela tentou chamar por alguém, mas sua voz parecia não ter som. Tentou correr, mas não havia pernas. Tentou acordar, mas percebeu que aquilo não era um sonho. Então, uma lembrança emergiu com força em sua mente. A voz de sua avó, suave e firme, recitando uma frase que ouvirá tantas vezes na infância. Fora da caridade não há salvação. Na época, Larissa achava essa frase bonita, mas distante. Agora, no umbral, aquelas palavras ecoavam com um significado completamente novo. Ela percebeu que havia esquecido a caridade consigo mesma. Que havia sido dura demais com o próprio coração. Que havia cultivado ressentimentos, mágoas e julgamentos, não apenas contra os outros, mas contra si mesma. Percebeu que a caridade não era apenas dar esmolas ou ajudar os necessitados. Era também perdoar, compreender, ter paciência, oferecer amor mesmo quando dói. E, em muitos momentos, ela havia negado isso a si mesma e aos outros. A pergunta surgiu, intensa e inevitável. Por que estou aqui? Será que estava sendo punida? Será que aquele lugar era um castigo divino? Será que suas falhas eram grandes demais para serem perdoadas? Outra pergunta ecoou em sua consciência, carregada de angústia. Será que Deus me abandonou? A sensação de abandono era familiar. Ela a conhecia desde a infância. Mas agora parecia ampliada, transcendendo o plano físico. O umbral parecia responder não com palavras, mas com experiências. Ela sentia que aquele lugar não era governado por juízes externos, mas por leis naturais, como a gravidade espiritual dos pensamentos e sentimentos. Tudo o que havia cultivado em seu interior parecia agora manifestar-se ao seu redor. Ela se aproximou de uma das sombras. A figura parecia humana, mas sua forma era indefinida, como se fosse moldada por emoções densas. Ao se aproximar, sentiu uma onda de tristeza que não parecia ser dela. Percebeu que cada espírito ali carregava suas próprias histórias, seus próprios pesos, suas próprias dores. O umbral não era apenas um lugar. Era um estado de consciência. Larissa começou a perceber que não estava sozinha em sua jornada de dúvidas, medos e arrependimentos. Milhões de almas, como ela, buscavam compreensão, perdão e luz. Algumas estavam presas em culpas profundas. Outras, em revolta. Outras, em confusão. Ela sentiu uma vontade intensa de chorar, mas não tinha lágrimas. Sentiu vontade de pedir ajuda, mas não sabia a quem recorrer. Então, uma sensação diferente começou a surgir. Entre as sombras, percebeu pequenas centelhas de luz. Eram fracas, distantes, mas reais. Essas luzes pareciam responder a pensamentos de esperança, a lembranças de gestos de bondade, a momentos em que escolhera o bem, mesmo quando era difícil. Cada centelha parecia lembrar-lhe que sua essência não era apenas feita de erros. Ela lembrou-se de seus alunos, das palavras de incentivo, dos abraços espontâneos, das vezes em que escutara alguém em silêncio. Essas lembranças começaram a iluminar sua consciência, ainda que timidamente. Talvez, pensou,
o umbral não fosse um lugar de condenação eterna, mas um convite à transformação. A atmosfera ao seu redor continuava pesada, mas ela começou a perceber nuances. Algumas sombras se dissipavam quando ela pensava em amor. Algumas vozes se acalmavam quando ela emitia pensamentos de compaixão. Era como se aquele mundo reagisse diretamente ao estado interior do espírito. A pergunta voltou, mas agora com um novo tom. E se eu ainda puder mudar? O público que acompanha essa história talvez esteja se perguntando agora: o que acontece com nossas emoções depois da morte? Será que nossos pensamentos realmente criam nossa realidade espiritual? Será que o perdão e o amor têm poder além da vida física? Larissa estava vivenciando essas respostas na própria consciência. Enquanto observava aquele cenário, sentiu uma presença diferente. Uma vibração mais leve, mais serena, aproximando-se lentamente. Não era uma sombra. Era uma luz suave, quase imperceptível, mas profundamente acolhedora. Ela não conseguia ver claramente, mas sentia que algo estava se aproximando. Algo que não julgava, não condenava, não exigia. Apenas compreendia. Seu coração espiritual, se é que ainda podia chamar assim, pulsou com uma mistura de medo e esperança. Seria aquilo um guia? Um espírito protetor? Uma resposta às suas perguntas? Ela não sabia. Mas sentia que aquele encontro mudaria tudo. O umbral, que antes parecia apenas um lugar de dor, começou a se revelar como uma escola espiritual. Um espaço onde cada espírito enfrenta a si mesmo, aprende com suas escolhas e recebe oportunidades de transformação. Larissa percebeu que não estava ali por acaso. Que cada experiência, cada sensação, cada encontro tinha um propósito. Que a vida física não havia sido um evento isolado, mas parte de uma jornada muito maior. E, enquanto a luz se aproximava, ela sentiu algo que não sentia há muito tempo: esperança. A esperança de que suas falhas não eram definitivas. A esperança de que o perdão era possível. A esperança de que Deus nunca a abandonara. O umbral não era o fim. Era um começo. Mas o que aquela luz revelaria? Quem se aproximava dela naquele lugar de sombras? E quais verdades sobre sua vida, seu pai e sua missão seriam reveladas a seguir? Larissa acreditava que estava sozinha no umbral. Mas estava prestes a encontrar alguém que mudaria completamente sua compreensão sobre o passado, o perdão e o propósito de sua existência. O próximo encontro revelaria uma verdade que ela nunca imaginou, e que transformaria sua dor em missão. Se essa experiência espiritual de Larissa está tocando o seu coração, fique até o final. O que ela vai descobrir no próximo momento pode mudar a forma como você enxerga a vida, a morte e o perdão. E se você acredita que essa mensagem pode ajudar alguém que esteja passando por um momento difícil, curta o vídeo, compartilhe com essa pessoa e inscreva-se no canal para continuar recebendo histórias espíritas emocionantes, cheias de esperança, fé e transformação. Porque, às vezes, a maior luz surge exatamente nos momentos mais escuros da nossa existência. Quando Larissa acreditava estar completamente perdida, algo começou a mudar. No meio da escuridão densa do umbral, onde as sombras pareciam vivas e os lamentos ecoavam como lembranças que não queriam se calar, uma luz suave surgiu à distância. No início, era apenas um ponto quase imperceptível, como uma estrela distante em um céu sem céu. Mas, aos poucos, essa luz cresceu, pulsando com uma serenidade que contrastava profundamente com o peso do ambiente ao redor. Ela não sabia explicar, mas sentiu que aquela luz não trazia medo. Trazia paz. Enquanto se aproximava, Larissa percebeu que aquela claridade não era apenas brilho. Era presença. Uma presença que não julgava, não condenava, não cobrava. Apenas acolhia. Então,
a forma começou a se definir. Um espírito sereno aproximou-se, envolto em uma vibração de calma e humildade. Seu olhar era profundo, cheio de compaixão, e trazia algo que Larissa não sentia há muito tempo: amor sem condições. Quando finalmente reconheceu aquele olhar, seu coração espiritual pareceu se despedaçar e se reconstruir ao mesmo tempo. Era seu pai. Mas não o pai distante, ausente, imperfeito e silencioso que ela conhecera na terra. Era uma versão diferente, transformada, humilde, com uma expressão de arrependimento sincero e ternura profunda. Não havia orgulho, não havia justificativas, não havia defesa. Apenas verdade. Larissa sentiu um choque profundo. Parte dela queria se afastar. Parte dela queria abraçá-lo. Parte dela queria gritar todas as perguntas que carregara durante toda a vida. Mas nenhuma palavra saiu. Apenas sentimentos. O pai aproximou-se lentamente, como se respeitasse o tempo da filha, como se soubesse que aquele encontro era tão necessário quanto doloroso. Quando falou, sua voz não ecoou no ar, mas diretamente na consciência de Larissa, como um pensamento que vinha carregado de emoção. Ele explicou que o umbral não era um castigo imposto por Deus, mas o reflexo das próprias emoções, pensamentos e estados interiores dos espíritos. Disse que cada sombra que ela via era uma projeção das dores não resolvidas, dos ressentimentos guardados, dos medos cultivados. Disse que ninguém é condenado eternamente, que a justiça divina é sempre educativa, nunca vingativa. Que cada espírito recebe exatamente aquilo que precisa para crescer, aprender e transformar-se. Larissa ouviu tudo em silêncio, sentindo as palavras penetrarem profundamente em sua consciência. Então, ele citou, com serenidade, palavras inspiradas nos ensinamentos do Evangelho. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aquela frase ecoou dentro dela como um trovão silencioso. Misericórdia. Perdão. Compreensão. Ela percebeu que havia pedido misericórdia a Deus, mas nunca havia sido misericordiosa com o próprio Pai. Que havia desejado compreensão, mas nunca tentou compreender as dores dele. Que havia implorado amor, mas fechará o coração para o amor que poderia surgir do perdão. As lágrimas vieram. Não lágrimas físicas, mas lágrimas da alma. Larissa chorou como nunca chorara em vida. Chorou pela criança que esperou pelo pai. Chorou pela jovem que se sentiu abandonada. Chorou pela mulher que construiu muros ao redor do coração. Chorou por todas as oportunidades de perdoar que deixou passar. O pai, envolto em luz suave, aproximou-se ainda mais. Sua presença começou a transformar o ambiente ao redor. As sombras pareciam menos densas. O ar, antes pesado, tornava-se mais leve. Era como se o amor tivesse uma frequência capaz de alterar a própria realidade espiritual. Ele explicou que também havia sofrido, que suas próprias imperfeições o haviam levado a decisões equivocadas. Que fugira não por falta de amor, mas por falta de maturidade espiritual. Que carregara culpa, arrependimento e dor durante anos, desejando um dia poder pedir perdão. Disse que, no plano espiritual, havia aprendido que os laços familiares são encontros de almas que se ajudam mutuamente na jornada evolutiva. Que, muitas vezes, as dores compartilhadas são oportunidades de crescimento para ambos os espíritos. Larissa sentiu algo se romper dentro de si. A narrativa de vítima começou a se dissolver. A compreensão começou a nascer. Ela percebeu que o abandono não havia sido apenas uma ferida, mas também uma lição. Que sua sensibilidade, sua busca espiritual, sua profundidade emocional haviam sido moldadas por aquela experiência. Que sua dor havia sido uma semente de consciência.
Então, em um impulso que vinha do mais profundo de sua essência, ela pronunciou palavras que nunca havia conseguido dizer em vida. Eu te perdoo. No instante em que essas palavras foram emitidas, algo extraordinário aconteceu. O ambiente ao redor começou a clarear. As sombras se dissipavam lentamente. Os lamentos tornavam-se distantes. A atmosfera pesada transformava-se em uma brisa leve de serenidade. O peso em seu coração começou a desaparecer. Aquele peso que carregara por décadas, que moldara suas escolhas, seus medos e suas relações, começava a se dissolver como neblina ao amanhecer. O pai sorriu, e aquele sorriso não era apenas expressão. Era vibração. Era energia. Era luz. A luz ao redor deles intensificou-se. Uma luz que não cegava, mas acolhia. Uma luz que não queimava, mas curava. Larissa sentiu-se envolvida por aquela claridade. Era como um abraço que atravessava dimensões. Como um amor que não exigia nada em troca. Nesse momento, ela compreendeu algo que nunca havia entendido na Terra. A morte não era o fim. Era um recomeço. Percebeu que sua consciência continuava viva, que suas emoções continuavam existindo, que suas escolhas continuavam tendo consequências. Mas também percebeu que sempre havia oportunidade de transformação, de aprendizado, de redenção. O pai explicou que o perdão não apagava o passado, mas libertava o presente. Que a caridade, ensinada no Evangelho, não era apenas um gesto externo, mas uma atitude interna de compreensão e amor. Que a misericórdia era uma força espiritual capaz de transformar realidades. Larissa começou a sentir uma nova percepção de si mesma. Já não era apenas a mulher ferida. Era um espírito em jornada, aprendendo, evoluindo, despertando. A luz continuava a expandir-se. Outras presenças se aproximavam, atraídas pela vibração de amor e perdão. Ela percebeu que o umbral não era um lugar fixo, mas um estado transitório. E que, ao mudar seu interior, ela mudava também o lugar onde se encontrava. O pai disse que ela não estava sozinha, que espíritos amigos, mentores e familiares acompanhavam sua jornada, mesmo quando ela não percebia. Que suas perguntas ao céu nunca ficaram sem resposta. Que cada oração, mesmo duvidosa, havia sido ouvida. Larissa lembrou-se das noites em que perguntava: será que alguém me escuta? Agora, ela sabia a resposta. Sim, alguém sempre escutou. A luz envolveu seu espírito por completo, como um manto de paz. Ela sentiu algo semelhante ao descanso profundo, mas sem perder a consciência. Era como acordar de um longo sono espiritual. Ela compreendeu que a vida na Terra era apenas uma etapa. Que o amor verdadeiro não se perde. Que os laços espirituais são eternos. Que as dores são lições temporárias. Que o perdão é uma chave que abre portas em todas as dimensões. Mas, junto com essa compreensão, surgiu uma nova responsabilidade. Se o amor continuava, se a vida continuava, se a consciência continuava, então sua missão também continuava. O pai explicou que muitos espíritos, após compreenderem suas lições, escolhem trabalhar em benefício de outros, auxiliando almas que ainda se encontram nas sombras, como ela estivera. Disse que sua sensibilidade, sua empatia e sua experiência com a dor poderiam transformar-se em instrumentos de luz. Larissa sentiu um chamado interior. Um desejo de ajudar. Uma vontade de transformar sua história em propósito. O público que acompanha essa história talvez esteja se perguntando agora: e se o perdão realmente tivesse esse poder? E se nossas dores fossem, na verdade, convites à evolução? E se o amor fosse a única força capaz de atravessar a morte? Larissa estava descobrindo que sim. Mas sua jornada não terminava ali. Na verdade, estava apenas começando. A luz que a envolvia agora a conduzia para um novo lugar,
Um novo estado de consciência, onde aprenderia mais sobre sua missão, sobre o trabalho espiritual e sobre o verdadeiro sentido da existência. O encontro com o pai não foi apenas uma reconciliação familiar. Foi uma reconciliação consigo mesma. Com sua fé. Com sua história. Com Deus. E, enquanto era conduzida para além do umbral, uma pergunta ecoava em sua consciência, agora não mais carregada de medo, mas de propósito. O que eu posso fazer para levar essa luz a outros? Larissa acreditava que sua jornada terminaria ao encontrar a luz. Mas estava prestes a descobrir que aquela era apenas a primeira etapa de uma missão muito maior, ajudar outras almas, compreender a justiça divina e transformar sua dor em serviço espiritual. No próximo momento, ela aprenderá por que sua vida foi exatamente como foi, e qual é o verdadeiro propósito de sua existência além da Terra. Se essa história está tocando o seu coração, continue assistindo. O que Larissa vai descobrir sobre sua missão espiritual e sobre o sentido da vida vai trazer uma mensagem poderosa de esperança, fé e transformação. E se você acredita que alguém precisa ouvir essa história hoje, curta o vídeo, compartilhe com essa pessoa e inscreva-se no canal para mais histórias espíritas emocionantes que iluminam a alma e despertam a consciência. Porque, às vezes, o maior milagre não é voltar à vida. É descobrir que o amor nunca morre. Larissa sentiu que o ambiente ao seu redor já não era pesado como antes. Aquela escuridão sufocante que a envolvera no umbral parecia distante, como um sonho perturbador que começava a perder força ao amanhecer. Agora, ela percebia formas, cores suaves, uma luz que não feria os olhos, mas aquecia a alma. Ela estava sendo conduzida. Espíritos serenos caminhavam ao seu redor, alguns sorrindo, outros concentrados em tarefas que ela ainda não compreendia completamente. Havia uma sensação de ordem, de propósito, de aprendizado contínuo. Não era um paraíso idealizado, nem um lugar de punição. Era uma escola viva, pulsante, onde cada espírito aprendia, crescia e se reconstruía. Larissa, que em vida havia se sentido tantas vezes perdida, percebeu algo que nunca havia compreendido plenamente: a vida não terminava na morte, ela apenas mudava de sala de aula. Ao ser acolhida por mentores espirituais, ouviu explicações que tocaram profundamente seu coração. Eles lhe mostraram que cada experiência na Terra, cada lágrima, cada decepção, cada queda, não eram castigos, mas lições cuidadosamente preparadas para o crescimento do espírito. Ela lembrou-se dos momentos em que questionara Deus. Dos dias em que se sentirá abandonada. Das noites em que chorara sem entender o sentido da própria existência. Agora, começava a compreender que nada havia sido em vão. As dores que suportara haviam moldado sua sensibilidade. As injustiças que sofrerá haviam despertado sua compaixão. As perdas que enfrentará haviam ensinado o valor do amor verdadeiro. Larissa percebeu que o sofrimento não era um inimigo, mas um professor silencioso, exigente e, ao mesmo tempo, profundamente amoroso. Em uma das salas de aprendizado espiritual, viu espíritos reunidos em estudos, dialogando sobre experiências terrenas, planejando reencarnações, orando por familiares encarnados. Alguns preparavam-se para voltar à Terra, outros dedicavam-se a amparar aqueles que ainda estavam presos ao umbral. E, naquele instante, algo despertou dentro dela. Ela não queria apenas aprender. Ela queria ajudar. Recordou-se de quantas vezes se sentirá sozinha, sem entender seus sentimentos, sem compreender as próprias dores. Pensou em quantas almas, naquele exato momento, estavam perdidas no umbral, envolvidas por culpa, medo, ressentimento e tristeza, acreditando que estavam condenadas para sempre. Larissa entendeu que ninguém estava perdido de verdade. Apenas precisava de luz, orientação e amor. Foi então que uma frase ecoou em sua consciência, como uma lembrança antiga, mas agora cheia de significado. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade. Ela percebeu que ser um espírito de bem não significava ser perfeito, mas estar disposto a amar, perdoar e servir, mesmo após os próprios erros.
Naquele momento, a dor que carregara durante toda a vida transformou-se em propósito. O sofrimento virou consciência. A morte tornou-se vida. Larissa decidiu que sua missão não havia terminado. Na verdade, estava apenas começando. Ela passou a acompanhar equipes espirituais que resgatavam espíritos em sofrimento. Observava como o amor sincero dissolvia sombras, como uma palavra de compaixão iluminava consciências adormecidas, como o perdão libertava não apenas quem era perdoado, mas também quem perdoava. Ao ajudar outros espíritos, Larissa ajudava a si mesma. Ao consolar, era consolada. Ao amar, era curada. E, em silêncio, ela compreendeu algo que mudaria sua consciência para sempre. A vida espiritual é uma continuidade do que cultivamos dentro de nós. Não se trata de punição, nem de recompensa arbitrária, mas de afinidade vibratória. Cada pensamento constrói um caminho. Cada sentimento molda um destino. Ela entendeu que Deus jamais abandonara seus filhos. O que existia era um convite constante ao crescimento, à responsabilidade e ao amor. Larissa olhou para a terra com ternura. Pensou nos familiares que ainda estavam encarnados, nos amigos que ainda sofriam, nas pessoas que, como ela, buscavam sentido em meio às dificuldades. Ela desejou, com todo o coração, que cada um pudesse compreender que a vida é uma jornada sagrada de aprendizado, e que nenhum sofrimento é eterno, nenhuma dor é definitiva, nenhum erro é irreversível. E enquanto contemplava o horizonte espiritual, sentiu uma paz profunda, diferente de qualquer coisa que experimentara na Terra. Uma paz que não vinha da ausência de problemas, mas da certeza de que tudo tinha um propósito maior. Agora, pare por um instante. Respire fundo. Essa história não é apenas sobre Larissa. Ela fala sobre você. Sobre mim. Sobre todos nós. Quantas vezes você já se sentiu perdido, sem entender o motivo de certas dores? Quantas vezes questionou se Deus estava ouvindo suas orações? Quantas vezes carregou culpas, ressentimentos ou mágoas que pareciam impossíveis de superar? A jornada de Larissa nos lembra que a vida continua, e nossas escolhas interiores constroem nossa realidade espiritual. Talvez você esteja passando por um momento difícil agora. Talvez esteja enfrentando perdas, decepções, solidão ou medo do futuro. Mas essa história deixa uma mensagem clara: nenhuma dor é inútil, nenhuma lágrima é desperdiçada, nenhum sofrimento é eterno. Tudo pode se transformar em aprendizado. Tudo pode se transformar em luz. Tudo pode se transformar em missão. Agora eu quero saber de você. Responda nos comentários de forma objetiva. Você acredita que a vida continua após a morte? Por quê? Qual foi a parte dessa história que mais tocou o seu coração? Se pudesse deixar uma mensagem para sua própria alma hoje, qual seria? E me conte também. De qual cidade e país você está assistindo este vídeo? Eu quero ler seu comentário e sentir essa conexão com você. Se essa história trouxe conforto, esperança ou reflexão para a sua vida, deixe seu like agora. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas que precisam dessa mensagem. Inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias espíritas emocionantes, cheias de ensinamentos, reviravoltas e mensagens espirituais profundas. E se você conhece alguém que está passando por um momento difícil, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Às vezes, uma simples história pode ser a luz que alguém está esperando. Porque, assim como Larissa descobriu, a morte não é o fim. É apenas o começo de uma nova consciência.